só quem manda é ele. Por exemplo, na mitologia nórdica, Odin é o deus da guerra e da morte. Quem morria com bravura era levado pelas valquírias para serem recebidos por Odin no salão de Valhalla. Frida, a esposa de Odin, socorria as gestantes. Já não era mais Odin que socorria, era Frida. Na mitologia grega, Zeus é o deus do trovão. Poseidon, deus dos mares. Hera é a deusa da família e do matrimônio. Atena, que Paulo chega lá em Atos 17, no Areópago, que tem um monumento gigantesco em homenagem a ela, é a deusa da sabedoria e da inteligência. Ares é o deus da guerra. Artemis é a deusa da lua. E ainda temos os chamados semideuses nas mitologias. Eles nem são homens, nem são deuses, são semideuses. Da relação de homens com humanos, de deuses com humanos, nascem os semideuses. Ainda tem essas categorias. Veja que isso é tão presente que quando Paulo chega em Atos 14, Atos dos Apóstolos, na cidade de Listra, que há um homem aleijado ali, Paulo, pelo poder do Espírito Santo, Paulo e Barnabé, eles, pela autoridade de Cristo, curam aquele paralítico. As pessoas ali de Lídia, elas correm e dizem, os deuses nos visitam. Chamam a Paulo de Júpiter, de Mercúrio, e Barnabé de Júpiter. Ou seja, uma influência da mitologia da época. É muito marcante ali na mente daqueles homens. E por que chamam a Paulo de Mercúrio? Porque Mercúrio, na mitologia grega, é Hermes. É um deus, é uma divindade que fala em nome dos outros deuses. Já chamam Barnabé de Júpiter porque ele é como se fosse o deus dos deuses. Ele está ali só observando. E Paulo é quem está pregando. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, e Barnabé, lá em Atos 14, está lá, Atos 14, verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas. Juntamente com as multidões, queria oferecer-lhe sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo bate de frente com a mitologia impregnada na mente daqueles homens. Eles se convertam dessa vã filosofia ao Deus vivo que fez terra, céu e mar. Ele é a autoridade suprema, adorem só a Ele. Isso está bem presente nos dias de hoje, meus irmãos. Se você for lá para o sincretismo católico romano e a Umbanda, por exemplo, muitos ainda têm essa mente, essa forma de entender que existem divindades para determinadas áreas. Por exemplo, Santa Clara, ela é protetora dos deficientes visuais, ela ajuda nas finanças e dos profissionais de televisão. Ela é Oiá na Ubanda. São Judas Tadeu, patrono das causas impossíveis, Xangô na Umbanda. São Jorge é o santo guerreiro, Ogum na Umbanda. Iemanjá é a rainha dos mares na Umbanda. E Nossa Senhora das Navegações no mundo católico romano. Ou seja, são divindades com delegações de poderes isolados. Não existe respaldo na palavra para isso. Porque todo o poder vem de Deus. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quando você vai para Gênesis, eu vou falar só do elemento água, para a gente entender um pouquinho da autoridade de Deus. Gênesis 1:6, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas, e houve. Pelo já, os rios se formaram, os mares e a terra seca. Se você vai mais para frente um pouco, você chega em Êxodo capítulo 7, a primeira praga. As águas do rio Nilo se transformam em
sangue. Existia uma divindade chamada Ap. Ela era, para os egípcios, quem fornecia todo tipo de nutrientes para o Nilo. Então o Nilo era fecundo por causa dessa divindade. Deus manda Moisés e Arão lá e diz: toca na água. Eu vou mostrar a eles que quem manda sou eu. E se você for lá para Êxodo 7, é tão profundo que diz que... E eu em casa hoje, eu digo, meu Deus, tomando água e me lembrando. Se uma mulher tivesse uma vasilha dentro de casa, um pouquinho de água, ia se transformou, melhor dizendo. Não escapou nada. Tudo virou sangue, tudo virou sangue. Todo tipo de vasilha, tudo virou sangue. Deus estava mostrando ali que a autoridade é dele. Cada praga daquela ali, Deus vai combatendo uma por uma para dizer: quem manda sou eu. Vocês estão andando em ignorância, mas eu, nos meus decretos, é quem manda em todas as coisas. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, ao qual eu sirvo, nos próximos anos não haverá chuva, enquanto eu não disser que haverá. No 17 ainda, Deus fecha o céu. Ele vai para o vale de Querite. Daqui a pouco nem água lá mais tem. No capítulo 18, quando ele volta, sustentado por uma viúva, se apresenta até Acabe. Os 450 profetas de Baal são derrotados. No capítulo 18, ele diz: já ouço o barulho de uma grande chuva. Diga ao rei que suba, vai se alimentar. O rei sobe, vai se alimentar. Mas Elias sobe para o Monte Carmelo e manda o moço dele olhar para o mar. Olhe para o mar, meu filho. O rapaz olha, não vejo nada. E ele com a cabeça entre as pernas conversando com o dono da chuva. Na 7ª vez o moço diz: eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Elias diz: eu já sei o que é. Suba e diga ao rei que se apresse. O que eu acho interessante é que Elias disse: eu quem vou dizer. E ele manda o moço como mensageiro de Elias dizer: vá lá e diga que foi eu. Eu estou dizendo a você, se apresse porque vai vir chuva. A Bíblia diz que as nuvens se juntaram, trovões, e foi um grande aguaceiro, porque Deus é quem controla a água. Não existe uma divindade para a água e outra para o fogo, não. Para os gregos, Apolo é a divindade do Deus do sol, Deus da beleza, Deus das artes, ainda hoje cultuado pelo mundo LGBT. Deus é que é o Todo-Poderoso, é quem para o relógio de Acais, é Ele, não é Apolo. Todo o poder é dele. Ainda falando sobre água, só para a gente entrar aqui, meus irmãos, rapidinho. Lucas capítulo 5, você sabe muito bem que Paulo está ali com as suas redes, Pedro, melhor dizendo. Jesus: vamos entrar em alto mar, vamos pescar. E Pedro diz: Senhor, pescamos a noite toda. Jesus: lance agora. Ele lança segundo a palavra de Deus. O que é que acontece? Os peixes vêm para a rede, porque quem manda no mar e quem manda nos peixes é Deus. Se afaste de mim, porque eu sou um pecador, disse Pedro. No capítulo 8 de Mateus, versículo 26. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Porque Jesus estava a dormir e os ventos, no plural, ventos e o mar estavam revoltos. Jesus se levanta e diz: ventos e mar, se aquietem. E houve grande bonança. Jesus não mandou ninguém dizer, ele mesmo disse: se aquietem, vento, se aquietem, mar. E se fez grande bonança. Porque ele é quem manda em todas as coisas. Isaías 40:15. Eis que as nações são consideradas como um pingo de água num balde. Já viu um pingo de água num balde? Que coisa insignificante. Deus está dizendo assim: Isaías, quem manda sou eu, Isaías. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Glória e honra só pertencem a Ele. Nessa prerrogativa, entraremos nos decretos de Deus. Porque se alguém não concordar com os decretos, tem que contender com Deus e não com o pregador. Tem que dizer: Senhor, por que assim? Mas a Bíblia diz que quem é o caco, quem é o barro, para dizer ao oleiro: por que tu fizesse assim? O oleiro manda e faz como quer.
Então o decreto é decreto, e ninguém vai mudar os decretos de Deus. São irrevogáveis, imutáveis, santos e soberanos. E ninguém tem poder para mudar nada daquilo que Deus decretou. Amém? 3 primeiras sessões. Sessão 1, 2 e 3. Desde toda a eternidade, eu vou começar nas sessões aqui. Em cada parte das sessões eu vou parando e lendo o versículo para testificar de que a confissão tem respaldo bíblico. A confissão tem respaldo bíblico. Desde toda a eternidade e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade. Vou falar muito nisso aqui nesta noite, viu? Segundo a sua própria vontade. Vontade de quem? De Deus. Desde toda a eternidade e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece. Efésios 1:11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Porém, de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é retirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Tiago 1, verso 13 e 17. Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, meus queridos, Deus não é autor do pecado. Nós vamos detalhar isso mais à frente. Ele nem faz violência à vontade das criaturas, nem é retirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Secundárias, ele não está falando de salvação, está falando das causas secundárias. Antes são estabelecidas. 1 João 1:1. E esta é a vontade, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Não existe treva em Deus. Ele não tem parte com o pecado. Amém? A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. Então Jesus foi morto pelas mãos de iníquos, e eles vão pagar. Todo pecado vai ser julgado. Não existe culpado por inocente. Amém? Ainda, dando sequência agora na seção 2. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de suceder, em todas as circunstâncias imagináveis, João 19, verso 11. Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Ainda falando com relação ao pecado humano, Jesus está dizendo, aquele que me entregou tem maior pecado. Jesus não isenta o pecado daquele que entregou a ele. Ele foi entregue, Jesus a si mesmo se deu, mas aquele que deletou a Cristo tem o maior pecado. Não ficou isento o pecado. Você está entendendo que nos decretos de Deus, pecado é pecado. Deus não vai alisar a cabeça de ninguém. Pecado é pecado. Ainda que estava determinado que Jesus ia ser entregue, aqueles que fizeram a maldade com ele vão pagar. Porque pecado, não se brinca com o pecado. A igreja que brinca com o pecado, ela se descaracteriza da santidade de Deus. Pecado é pecado e ponto final nos decretos de Deus. Amém? Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de suceder em todas as circunstâncias imagináveis, contudo não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura, nem como algo que haveria de acontecer em tais circunstâncias. Agora eu vou ler os versículos aqui, em cima dessa segunda sessão. 1 Samuel 23, com relação às causas futuras. 1 Samuel 23, 11 e 12, diz assim. Isso é Davi, viu? Davi indo consultar Deus. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mão dele? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel,
faze-o saber ao teu servo, responde-me. Respondeu o Senhor, descerá. Ele pergunta e Deus diz, ele descerá. Saul vai descer. Disse-me mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e os meus homens, nas mãos de Saul. E respondeu o Senhor, entregarão. Então Deus está falando do futuro para Davi. Entregarão Davi. Saul vai descer e eles entregarão você. Contudo, não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura, nem como algo que haveria de acontecer em tais circunstâncias. Romanos 9, verso 11 e 12. Pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Isaú. No decreto de Deus, ele decretou que ia amar Jacó e aborrecer a Isaú. Não é uma causa futura que vai fazer com que... Não, ele decretou antes da fundação do mundo. Não é uma causa futura que vai fazer com que ele venha amar Jacó. Ele amou. Não é no futuro, Jacó, você fez isso, agora eu vou lhe amar. Não. Nessa parte aqui da confissão, fica bem explícito. Contudo, não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura. Ele prevê, segundo o conselho da sua própria vontade, porque ele é quem sonda, ele é quem sabe. Não é algo que vai acontecer no futuro, que vai fazer com que o decreto seja feito. Ele já decreta, segundo o conselho da sua própria vontade, porque ele é perfeito. Do contrário, ele não seria Deus. Do contrário, ele seria um Deus, como aquele que eu falei aqui das mitologias. Um Deus falho. Dentro desses 5 tópicos das 2 primeiras sessões, vamos abordar os principais pontos. Meu Deus, a hora passa rápido, é muita coisa, meu Deus do céu. Iria ser, acho que pastor, para falar esmiuçadamente, para falar assim, dentro do que os decretos falam mesmo, acho que umas 2 ou 3 quintas-feiras, porque é muito profundo e a gente vai... E é porque eu estou passando por alguns versículos, não tem como falar todos, né? Amém? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Estas sessões afirmam as seguintes proposições. Vão ser 6 pontos. Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Imutável. Ele não pode mudar. Dentro dos decretos de Deus, ele não pode mudar naquilo que ele planejou. Do contrário, ele não seria Deus. Esse plano compreende e determina todas as coisas e eventos de toda espécie que venha a suceder. Tudo. Ele controla tudo. Esse propósito todo compreensível não é condicional. Vocês vão entender isso mais à frente. Não vai haver uma condição lá na frente que molde o caráter de Deus. Não. Nada. Nada pode condicionar o caráter de Deus. Ele é santo. Ele é soberano. Ele é único nos seus decretos. Esse propósito todo compreensível não é condicional, nem em seu todo, nem em qualquer de seus elementos constituintes. Não há nenhuma parte do seu plano que seja condicional para que ele mude o seu decreto. Ele é em si a autoridade máxima, segundo o seu próprio conselho, para condicionar todas as coisas. Em nenhum aspecto sua presciência depende de eventos não envolvidos, nem determinados por seu propósito. É um propósito absoluto, absolutamente soberano, dependendo unicamente do sábio e santo conselho de sua própria vontade. Esse propósito é em relação a todos os objetos envolvidos nele, infalivelmente eficaz. Não há espaço para erro. Ele é em todas as coisas consistente, com sua natureza muito sábia, benevolente e santa. Ele é em todas as coisas perfeitamente consistente com a natureza e modo de ação das criaturas individualmente envolvidas nele. Como um criador e governador infinitamente inteligente e providente,
Deus certamente teve um propósito definido com referência à existência e destino de tudo quanto criou, compreendendo em um só sistema todo perfeito seu fim principal. Nesse particular, e todos os fins e meios subordinados em referência a esse fim principal. E já que ele é um ser eterno e imutável, seu plano certamente existiu em todos os seus elementos, perfeito e imutável desde a eternidade. Visto ser Deus uma pessoa infinita, eterna, imutável e absolutamente sábia, poderosa e soberana, certamente que seu propósito participa dos atributos essenciais ao seu próprio ser. Nesse conjunto, nada pode ferir a santidade de Deus. E visto que a inteligência de Deus é absolutamente perfeita, e seu plano eterno, visto que seu fim último é revelado como que almejando unicamente a sua própria glória, tudo, você vai ver aqui, tudo é para o louvor da sua própria glória. E toda a obra da criação e da providência é observada como a formar um sistema único. Segue que seu plano é também único. Uma intenção todo compreensiva, provida de todos os meios e condições. Provida de todos os meios e condições. Como Deus soberano que tem um propósito único no seu plano imutável, todos os meios e as condições partem dele mesmo. Por isso que ele tem autoridade para dizer, diga ao povo que eu sou, Moisés, eu sou. Os meios e as condições, os impossíveis dos impossíveis dos impossíveis, eu sou. Dentro do meu plano, eu sou suficiente para tudo que eu quero fazer, Moisés. Vá. Uma intenção todo compreensiva, provida de todos os meios e condições, bem como dos fins predestinados. Meios, condições e fins. Dentro do plano ele governa absoluto. Ponto 2. O plano de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de todo gênero que venha a suceder. Achei interessante aqui quando ele fala em sistema, quando a confissão fala num sistema. Isso se faz infalível à luz do fato de que todas as obras de Deus, da criação e da providência, se constituem num sistema. Nenhum evento é isolado, nada é isolado. De 1000 anos atrás, até os dias de hoje, nada é isolado. Para que a internet viesse a existir, ela teve que ter um princípio. A tecnologia teve que ter um começo. Tem um começo. Um pensador vai trabalhando, uma possibilidade vai levando a outra, até que a internet desponta. Mas desde o começo até o fim da internet, Deus está no comando. Nada pode escapar, é um sistema. Do contrário, ele não seria Deus. Nenhum evento é isolado, quer do mundo físico, quer do mundo moral, quer no céu, quer na terra. Todas as revelações sobrenaturais de Deus, a cada avanço da ciência humana, corroboram para tornar esta verdade luminosa. Daí a intenção original que determina o evento, deve também determinar todos os outros eventos relacionados a ela, como causa, condição ou consequência, direto e indireto, imediato ou remoto. Por isso o plano que determina os fins gerais deve também determinar até mesmo os elementos mais minúsculos, compreendido no sistema do qual esses fins são partes. Do contrário, Deus não seria Deus. Das equações mais complexas até os cálculos mais simples, Deus governa absoluto. Quando um matemático, quando eu era pequeno, eu tinha os livros didáticos, eu via as fórmulas matemáticas, o nome daqueles homens, eles são famosos, né? São famosos, mas o próprio Deus é quem permite. Tome aí o cálculo. Tome o cálculo, meu filho. Tome a lei de Isaac Newton aí. Tome, Newton, tome. Mas a glória é dele, porque ela já existe. A própria sabedoria vem pedir conselho a Deus. Ele é quem governa absoluto. E quando aquela lei ou aquele cálculo é dado, é porque há um propósito naquilo. Lá na frente, muitas coisas vão acontecer, mas Deus governa absoluto aquele cálculo. Não escapa nada do seu controle. As ações livres de agentes livres constituem um elemento eminentemente importante e efetivo no sistema das coisas. Se o plano de Deus não determinou eventos dessa classe, ele não poderia ser feito, não poderia dar certo. E seu governo do mundo seria feito contingente e dependente de todos os propósitos
falíveis e imutáveis. Se pudesse alguma contingência ser lançada no plano, ou seja, algum espaço para dúvida ou erro, Deus não seria Deus. Seria um pagão, um Deus pagão. Um Deus que você manda e desmanda. Não. A autoridade é suprema. Amém? Dos eventos fortuitos. Abram aí, por favor, Provérbios 16, 33. Dos eventos, vamos dizer assim, acidentais. Não, alguma coisa acidental que aconteceu. Abra aí, por favor. Provérbios, alguém lê aí para mim, por favor. Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. Amém. A sorte se lança no regaço. Mas do Senhor procede toda decisão. Você pode pegar 1000 dados aqui, jogar os 1000 dados aqui. Ó. Não vai ter um número sequer que caia ali se Deus não caia. Se Deus quiser virar o dado para o outro lado, ele vira. Porque todo o poder é dele. Não existe um cálculo sequer, nada pode escapar sem a permissão dele. Os homens lançam a sorte, mas a decisão suprema vem dele. O homem não tem autoridade para fazer nada se Deus não permitir. Toda a autoridade é dele. Pequena é a nossa fé. Mateus 29, 30, ainda sobre esses elementos fortuitos. Aqui eu vou ler. Mateus, só para corroborar com aquilo que eu estou falando. Mateus, deixa eu abrir aqui. Esperem aí, irmãos. Mateus 29, 30. Mateus 10, misericórdia. Mateus 10, desculpem, irmãos. Mateus 10. Me desculpem, tá? Mateus 10, 29, 30. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. E aí, pastor André, nenhum cabelo na sua cabeça pode cair sem o consentimento do Pai. Amém? Toda a autoridade está nas mãos do nosso Deus. Todo o poder absoluto. Adiantando um pouco aqui a nossa confissão, vou tocar no ponto D aqui, das ações pecaminosas dos homens. Muito importante tocar nisso aqui. Das ações pecaminosas dos homens. A este que foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mais uma vez, Deus não tem um culpado por inocente, injustos. Ele fala injustos. Atos 2, 23. Outra porção. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mãe e o teu conselho tinham anteriormente predeterminado, que se havia de fazer. Atos 4, 27 ao 28. Perceba que esses homens se levantam, a mão de Deus predeterminou que eles se levantassem, mas eles não são inocentes. Vão responder pelos seus atos. E aqui eu gostaria de entrar também em alguns versículos muito importantes para a gente entender os atos pecaminosos dos homens, lá em Gênesis. Gênesis 37. Amém? Gênesis 37. Verso 28. Gênesis 37, verso 28. José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Gênesis 37, verso 28. Diz assim. E quando os mercadores midianitas passaram,
Os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para a terra do Egito. Eles vão passando em caravana. Antes, alguns, vamos matar, mas não. Vamos vendê-lo para nos livrarmos. Vamos vendê-lo e ele vai para o Egito e a gente se livra. Volta, diz ao nosso pai que uma fera o despedaçou. Está tudo resolvido. Não é assim a história? Agora, Gênesis 45. Gênesis 45. Versos 7 e 8. José se dá a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, versos 7 e 8. Diz assim: quando ele se revela aos irmãos: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José tem uma percepção iluminada. Não foram vocês, foi o próprio Deus que permitiu que eu viesse para cá. Mas só que os irmãos de José, eles sofrem. O pecado está lá. Repito, Deus não tem o culpado por inocente. Tudo aquilo que eu e você fizer, meu irmão, vai ter consequência. Ainda que você esteja salvo em Cristo Jesus, vigie para não cometer pecados que podem trazer danos à sua alma, ao seu casamento, à sua família, porque pecado é danoso. Isso pode trazer consequências drásticas. Quantos homens têm feito coisas que não agradam a Deus, brincando com as Escrituras, vão pagar um alto preço, porque não se brinca com as coisas de Deus. Mas a percepção de José aqui é tremenda. Ele foi para um grande livramento, porque no decreto de Deus, no plano de Deus, Deus já estava pensando lá na frente. E aqui eu vou dar sequência, ainda em Gênesis, olha só. A confissão diz o seguinte: deves lembrar-se, contudo, que o propósito de Deus, com respeito aos atos pecaminosos dos homens e aos anjos réprobos, ou seja, anjos rebeldes, em nenhum aspecto causa o mal, nem uma prova. Deus nem causa o mal e nem a prova, mas apenas permite que o agente mau se realize, e então administra para os seus próprios sapientíssimos e santíssimos fins. Deus não foi o causador do mal no coração dos homens, porque a Bíblia diz que todos pecaram, são pecadores. O coração deles maligno foi lá e vendeu, irmão. Não foi Deus que disse, que colocou o mal dentro daquele coração. Eles, pela sua maldade, que fizeram aquilo. E Deus também não aprovou aquilo, Ele apenas administrou. Porque Satanás não tem autoridade para fazer o que quer com a sua vida, meu irmão. Se ele tivesse, você não estaria aqui não. Eu não estaria aqui não. Nenhum de nós estaríamos aqui. Seríamos fulminados vivos. Mas a autoridade de Deus diz não. Foi o que ele disse com Jó. Vá até certo ponto. Não intente contra a vida dele. Se Deus não tivesse dito isso, ele ia na vida de Jó. Tocou aonde pôde, mas na vida não. Porque no decreto de Deus, disse não. Na vida dele, não. O mesmo decreto infinitamente perfeito e autoconsistente ordena a lei moral. Todo homem, dentro de uma lei moral universal, sabe que está errado vender o seu irmão. Ele sabe. Quero ver qual é o irmão que, na face da terra, que não sabe que está errado vender o seu irmão. Sabe. Há uma lei moral universal. Todo mundo sabe. Se eu ver um celular aqui e pegar e botar no meu bolso, eu estou errado. Há uma lei moral que diz que eu não posso pegar nisso. O mesmo decreto infinitamente perfeito e autoconsistente ordena a lei moral que proíbe e condena todo pecado. E ao mesmo tempo permite sua ocorrência, limitando e determinando o canal preciso ao qual ele se confinará. O fim preciso ao qual se dirigirá e governando suas consequências para o bem.
Agora veja aí Gênesis 50, 20, por favor. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. José consola seus irmãos. Aí José consolando seus irmãos. Ele diz assim, ó. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Ele não disse que foi Deus que planejou o mal. Vocês planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o quê? O tornou em bem. Para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém? Glória a Deus. Ponto 3. Esse propósito todo compreensível não é condicional. Nem no todo, nem em qualquer de seus elementos constituintes. Em nenhum aspecto sua presciência depende de eventos não compreendidos e determinados por seu propósito. Nada é incompreensível diante de Deus no seu propósito. Nada é incompreensível. Tudo lhe é compreensível. Tudo é minimamente compreensível. Nos mínimos detalhes da sua vida, meu irmão. Nos mínimos. Ele é absolutamente soberano, dependendo somente do sábio e santo conselho de sua própria vontade. A confissão nesta sessão ensina que os decretos de Deus são incondicionais. Nada nos decretos de Deus deixam de ser incondicionais, segundo a sua vontade. Tudo é condicionado à sua própria vontade. Amém? O propósito de Deus é, com referência a todos os objetos envolvidos nele, infinitamente eficaz. O decreto de Deus é simplesmente um propósito, o qual ele executa em suas obras da criação e providência. À luz da natureza de Deus, como uma pessoa infinitamente sábia e poderosa e absolutamente soberana. À luz do fato de que os decretos se relacionam com todos os eventos, sem exceção, e são soberanos e incondicionais. As Escrituras declaram com referência a tais eventos que há uma inevitabilidade de que aconteçam, segundo foram determinados. Mateus 16, Mateus 16, 21. Há uma inevitabilidade de que aconteçam, segundo foram determinados. Mateus 16, 21. Amém? Deixa eu abrir aqui. Mateus. Eu disse que ia ler vários versículos, né? Assim mesmo. Né? Mateus 16, 21. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então existem coisas que há uma inevitabilidade, palavra difícil, né? Inevitabilidade de que aconteça. Jesus tinha que ir para a cruz, era inevitável. Muitos pensam que Jesus perdeu o controle. Não, ele que se deu. Cada evento das Escrituras é ele se dando, dizendo, não, eu estou me dando, está se cumprindo, eu estou me dando, sai para lá, Satanás, eu estou me dando, eu estou me doando, eu amo, eu estou me dando, o propósito está se cumprindo, o decreto é eterno, ninguém pode mudar, Satanás, sai daqui. Ponto 5. Este propósito deve em todas as coisas ser perfeitamente consistente com sua própria natureza, que é muito sábia, benevolente e santa. Esta é uma verdade auto-evidente na natureza de Deus como um ser eterno, absolutamente perfeito e imutável. Seus decretos devem ser absolutamente perfeitos em sabedoria e justiça. Mais uma palavra entrando aqui na confissão, justiça. Um ponto interessante que eu vou tocar aqui, ainda tem alguns minutos. O problema da permissão do pecado nos é insolúvel. Deus é soberano, meus irmãos. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, não precisam me responder. Ele não poderia ter evitado o pecado de Adão? Poderia. Mas ele permitiu. E isso é insolúvel, ou seja, não existe
sabedoria humana para entender isso. No seu conselho, na sua própria vontade, ele permitiu, porque no seu decreto ele assim o quis. Não tem como a gente ficar conjecturando uma vez. Não, ele permitiu o pecado. Ele poderia ter impedido, poderia, mas permitiu. Visto ser inexplicável, olha só, o problema da permissão do pecado nos é insolúvel, não tem resposta para isso. Visto ser inexplicável, o fato é indubitável, ou seja, o fato é real. O motivo é insondável. O fato aconteceu, agora o motivo é insondável. Nos seus decretos, Deus não quis nos revelar porque Ele permitiu. Mas nos revelou que um vai pisar a cabeça da serpente. E esse é Jesus, que a gente vai falar mais à frente. Mas aqui é insondável. Se Deus é infinitamente sábio e poderoso, Ele poderia tê-lo impedido. É evidente que é consistente com a absoluta justiça permiti-lo e administrá-lo. Aí ele vai falar aqui um pouquinho dos arminianos, o pensamento arminiano e o pensamento calvinista com relação a isso aqui. Ambos concordam em um ponto. Os arminianos admitem que Deus previu que o pecado e a miséria certamente sucederiam sob as condições da criação que Ele estabeleceu. Eles, pois, são tão inábeis, ou seja, são tão sem resposta, quanto os calvinistas o são para explicarem por que Deus não impediu esse determinado conhecimento, não mudou essas condições. Nem arminiano, nem calvinista vai ter resposta para isso. É inexplicável. Foi propósito de Deus. Para nós, o que importa é que Cristo restaurou todas as coisas. Os homens caem em Adão, mas a humanidade precisa saber que Jesus restaura. A humanidade não precisa saber por que Adão pecou, não. Por que Deus não impediu? Por que Deus não tirou isso do seu propósito? Não, é o propósito de Deus. Os homens não precisam disso. Os homens precisam entender que Jesus é a porta que conduz de novo o homem às bênçãos tiradas daquele maldito pecado. Amém? Contudo, permanece indiscutível que que não se acha em Deus a causa do pecado, porque Ele é absolutamente santo, porque o pecado é, em sua essência, violação à vontade de Deus, porque o homem, como agente livre, é a causa responsável de suas próprias ações, que Deus permitiu o pecado com o propósito de administrá-lo no interesse da justiça e da benevolência, a mais elevada glória de Deus e a excelência da criação moral. Ele permitiu, é verdade, mas Ele não é a causa do pecado. Não existe base bíblica para isso. E não vamos perder tempo com isso. Amém? As ações de Deus são infalivelmente santas, e ainda que livres. E o mesmo é verdade no tocante a todos os espíritos glorificados no céu. As ações do diabo e, enfim, dos homens e dos anjos réprobos são para sempre infalivelmente perversas, todavia livres e responsáveis. Eu terminei as 3 primeiras sessões. Melhor dizendo, as 2 primeiras, 1 e 2. Vou começar na 3ª e na 4ª e na 5ª. Estamos já terminando, mas eu sei que fica um pouco cansativo, né? É muita informação, fica um pouco cansativo, né? Mas calma, viu? Calma aí. Sessão 3, 4 e 5. Amém? Da mesma forma, eu vou lendo e vou dando as referências aqui, para ficar mais compreensível. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros são pré-ordenados para a morte eterna. Vou repetir. Pelo decreto de Deus, não é meu, nem é de homem, nem é de ninguém, é de Deus. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros são pré-ordenados para a morte eterna. Vamos ler as referências. São várias, mas eu vou ler algumas. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21.
Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Anjos o quê? Eleitos. Que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Vou repetir. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e quem? Seus anjos. São predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Outro versículo aqui, Romanos 9, verso 22 e 23, diz assim: que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Vasos de ira e vasos de glória. Duas palavras de antemão. Ele repete tanto no versículo 22 quanto no versículo 23. Preparou vaso de antemão para a ira e preparou vaso de antemão para a glória. Amém? Efésios 1, 5 e 6. Diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Muito forte esses dois versículos aqui: beneplácito da sua vontade e para o louvor da glória da sua graça, ou seja, para o louvor dele mesmo. Dando sequência às sessões aqui. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são específica e imutavelmente designados. E seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Ninguém vai aumentar e ninguém vai diminuir, porque é decreto de Deus. As referências. 2 Timóteo 2,19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Timóteo, o Senhor conhece os seus, Timóteo. Só prega, Timóteo, o Senhor conhece os seus. João 13, versículo 18. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, ou seja, o decreto está se cumprindo, para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quem foi esse? Judas. Jesus, sabendo disso: não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Um levantou o calcanhar contra mim, mas está determinado. Mas todavia o pecado é dele. A consequência do pecado é dele. Está dando para entender até aqui? Amém? Aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo. Minha mente não tem como compreender isso. Eu não tenho como compreender isso. Eu sou pequeno demais para compreender tamanha grandeza e soberania de um Deus desse, que se revela a um pecador como eu. É demais para a minha mente. Cabe a mim ficar com o que está escrito. Dizer: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Sustenta-nos com a tua destra, Senhor. Aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna. Efésios 1, 4, 9 e 11. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Outra referência, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para a sessão, de sua mera e livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé, presta atenção nesse ponto, irmão, muito importante. Sem qualquer previsão de fé, ou de boas obras, ou de perseverança, em qualquer um deles, ou qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que a isso o movessem. Vou repetir, meus irmãos. De sua mera e livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé, ou seja, fé não é condicional ao propósito de Deus, ou de boas obras, ou de perseverança em qualquer um deles, ou qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que a isso o movessem. Antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Isso vem antes da fé, isso vem antes de boas obras, isso vem antes de perseverança. Tudo isso é secundário ao plano imutável, santo, irrevogável e tremendo de Deus. Os planos de Deus não podem ser condicionados nem à fé, nem a boas obras, nem perseverança, nem qualquer outra coisa da criação. Tudo tem que ser condicionado ao plano dele. Referências. Romanos 9, 11 e 12. Pois não tendo gêmeos, Esaú e Jacó, ainda nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas porque ele chama, foi-lhe dito, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Paulo aqui foi cirúrgico. Paulo teve a percepção de colocar o exemplo de Esaú e Jacó aqui, não por acaso. Foi para mostrar que não existia obra nenhuma ainda, eles estavam no ventre materno. Qual era a obra que eles estavam fazendo? Nenhuma. Porque do contrário, se eles tivessem nascido, feito alguma coisa e mudado o pensamento de Deus, Deus não seria imutável, soberano. Ele não seria cheio de autoridade. Ele não seria eterno antes da fundação do mundo. Ele não mandaria em todas as coisas. Está dando para entender? Mais uma referência. Pastor André, está terminando. Falta 5 minutos mesmo, vou parar. Efésios 1, versos 6 e 12. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, eu vou parar por aqui, para o pastor orar e fazer as considerações finais, em nome de Jesus. Está bem perto de terminar, pastor, falta pouco, mas por aqui está bom, já deu. Espero não ter ficado muito pesado para os irmãos, porque o assunto é assim, é denso mesmo, mas vale a pena a gente estudar os decretos de Deus, na nossa confissão. Porque quanto mais a gente estuda a grandeza de Deus, mais a gente se limita e diz, Senhor, quão pequeno eu sou, Pai. Quão miseráveis somos nós. Mas o amado Cristo Jesus, dentro do teu plano, veio e me resgatou, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos sustente, nos dê força, e que você seja ricamente abençoado, você e sua casa, sua família, você que está em casa uma hora dessa. Não se aborreça com as Escrituras, ame as Escrituras. Não se aborreça com seu Deus, porque você é vaso. E o caco vai dizer ao oleiro o quê? Quem manda é o oleiro. Ele é quem manda na olaria. Ele é quem manda na olaria. Nós devemos tão somente obedecê-lo. Amém? Chamar o pastor